Aleluia. Quem está feliz aqui, gente? Não, quem está feliz, sério, de verdade. Amém. Pode sentar aí no seu lugar, fica à vontade. Meu nome é Fabiano Crenque, ou me chamam mais de Fafa do que Fabiano. Você pode me chamar de Fafa. Eu sei que é difícil no começo, mas parece nome de menina, mas eu sou homem, tá, gente? É apelido de menina, né? Fafa. E essa é minha esposa, Jaque. Nós somos da Família dos que Creem, uma igreja local aqui em Curitiba. Quem já ouviu falar da nossa igreja Família dos que Creem? Não? Não, né? Então tá bom, não tem problema. Tá tudo bem. A gente trouxe eles aqui, uma parte deles. Tem uma galera aqui que está com a gente. Levanta a mão, gente aí que veio, que é da família. São parte da nossa igreja local, o Dani e o Denis, que estavam ministrando conosco aqui. São nossos amigos de lá. E nós viemos aqui junto com vocês conhecer um pouco mais sobre o Senhor. Nossa expectativa está sempre nele, nossos olhos estão sempre fixos nele. E nós queremos juntos agora ouvir a voz do Senhor um pouco. Eu acho muito importante a gente sempre construir uma mentalidade juntos numa conferência. Não sei se você viu, essa semana eu vi que o Teófilo Hayashi, ele lançou um vídeo falando sobre conferências, e aí ele falava um pouco sobre isso, que no Brasil existem, eu não lembro agora quantas 1000 conferências anualmente que acontecem, tipo, é muita. Não sei se é 60 e poucas, né? 65.000 conferências acontecem anualmente no Brasil. Agora, a conferência nem parece mais tão grande coisa, né? Tipo, é uma de 65.000 que está acontecendo aqui. Não quero desprezar. Vai ser muito bom o que Deus vai fazer. Mas é algo que tem acontecido muito, 65.000 conferências. E como nós somos responsáveis por esse primeiro período, eu quero iniciar compartilhando do meu coração, do nosso coração, da nossa família de fé para vocês, algo que possa haver continuidade em cima disso. Então nós queremos construir, e o Theo falava sobre isso no vídeo. Que dessas tantas conferências, muitas delas somente acontecem e não tem um propósito, não tem uma sequência de construção, e muitas vezes é só para dizer que nós temos uma conferência. Então, muitas igrejas fazem para dizer, eu tenho uma conferência e é melhor do que a outra, e quem tem a conferência mais legal, e nós às vezes não conseguimos nos submeter e participar do que alguém na nossa cidade está fazendo também, sabe? Então, precisamos ter a nossa conferência sempre. E isso pode se tornar um problema, pode se tornar algo, se nós não temos um propósito, se nós não entendemos que estamos construindo entendimento na vida de pessoas, se torna só mais um momento. E eu estava falando com o Talmai ali um pouco sobre o nome que vocês deram, que era sempre retiro, e agora mudou para reforma, né? Entendendo isso já nessa ideia de que não é só um momento em que tudo vai acontecer de poderoso e aí depois a gente volta para a nossa vida normal, mas não, nós estamos aqui para que um novo entendimento seja gerado em nós, para que a compreensão nossa aumente e isso mude o nosso comportamento, certo? Vocês querem isso, gente? Só ajudar minha esposa aqui a diminuir um pouco, está meio alto. Vocês querem isso então, gente? Vocês estão tão quietos? Tá tudo bem? Amém. Eu sei que a gente às vezes quando lidera adoração não é tão fácil de cantar com a gente, porque a gente canta umas músicas que você não conhece, né? Mas isso é intencional. Espera aí que eu vou conseguir abrir minha água. Porque nós temos sempre tentado cantar o que o Senhor tem falado conosco no dia a dia, e nós sempre buscamos cantar as Escrituras, cantar a palavra, tem sido algo que faz parte da nossa vida há alguns anos já. Então nós buscamos ser muito bíblicos em tudo que nós cantamos. Por isso às vezes você olha, eu já ouvi isso em algum lugar, foi na Bíblia. Legal, né? É tão bom, né? Você ter uma referência boa de onde você ouviu alguma coisa, né? E nós somos uma geração que nós somos discipulados por canções, então você vai lembrar, eu sempre falo isso quando eu falo com líderes de adoração, se você pensar em Pedro, Tiago e João, o que você pensa? Num barquinho, no mar da Galileia. Viu? Como a música ensina a gente, ela ensina a gente a saber verdades. Então a gente tem tentado com canções que o Senhor tem nos dado, auxiliar a discipular uma geração por um caminho mais do que simplesmente coisas fúteis e canções que não levam a nenhum lugar, ou que são verdades, mas são verdades de uma pessoa.
simplesmente, mas as verdades eternas. As verdades eternas, elas nunca mudam, né? O que é eterno não muda. Então você pode cantar sem medo a Bíblia, a palavra do Senhor, você pode cantar as Escrituras e você nunca vai cantar nada errado, você nunca vai fazer nada de ruim quando você canta as Escrituras. Então a gente tem tentado fazer isso no nosso dia a dia, a gente tem buscado ser uma família de fé aqui em Curitiba, junto com os nossos amigos, e cantar as Escrituras, e cantar o que são verdades eternas. Então é por isso que a gente canta Efésios 1:17, a gente canta Colossenses 3, que fala que os nossos olhos estão fixos nele, e até que Ele se manifeste. Quando Ele se manifestar, nós nos manifestaremos com Ele. Então nossos olhos não estão nessa terra, estão nele. E aí nós cantamos que a nova cidade vai descer dos céus, a nova Jerusalém, e nós vamos reinar com Ele, que toda a força do universo está centralizada em Cristo, porque tudo isso são verdades da Bíblia, são verdades eternas. E nós costumamos falar que nós precisamos nos mover sobre a palavra de Deus, que não muda, que é um fundamento, mas ao mesmo tempo sobre o Espírito, que se move constantemente, amém? Você acredita nisso? De verdade? Então a gente quer sempre ser muito verdadeiro nas Escrituras e ao mesmo tempo sempre muito sensível ao fluir de Deus, através daquilo que Ele está falando, através daquilo que Ele está soprando sobre a igreja dEle. Então falar com vocês aqui nessa tarde é uma responsabilidade mesmo. Eu tenho pensado muito sobre como nós somos moldados facilmente, né? Assim como eu acabei de falar sobre essa canção do Pedro, Tiago, do João, tem outras canções que você ouve no dia a dia que moldam o teu comportamento. E nós somos uma geração muito flexível em um aspecto. A gente se molda muito facilmente a tudo que está ao nosso redor. Nós somos a geração da internet, a geração que recebe muita informação. Se você abre o seu story lá no Instagram, você vê milhares de coisas em minutos. Você vai recebendo informação. E sem perceber, você vai sendo moldado por aquilo. Você vai sendo transformado por aquilo. Então, tudo ao nosso redor nos molda. E isso é um problema. Sabe? Porque isso me faz perguntar quem nós estamos nos tornando. O que eu e você estamos nos tornando baseado naquilo que está nos moldando, sabe? O que nós estamos nos tornando baseado naquilo que está nos moldando, naquilo que está fazendo o nosso caminho. Porque alguma coisa está fazendo o nosso caminho. Se você não gasta tempo com as Escrituras, não gasta tempo em adoração ao Senhor, contemplando a face dEle e sendo moldado por quem Ele é, existe outra coisa que está moldando você. Existe um outro ser, existe um outro sistema, uma outra forma das coisas acontecerem que está moldando a sua vida. Você não está simplesmente intocável, algo está tocando você, dia após dia. É o teu trabalho moldando como você pensa, como você cria, como você gasta o seu dinheiro, são os teus amigos, é a tua família, é a igreja, é o próprio Senhor, entende? Então, quem está nos moldando é a pergunta que nós precisamos fazer, porque a verdade é que nós, cada vez nos tornamos mais inteligentes, geração após geração, e não aceitamos mais qualquer coisa. Então nós estamos em busca de verdade, certo? Você está querendo, ou você quer que eu fale mentiras aqui? Não, né? Você não veio aqui ouvir mentiras nesse lugar, você não veio ouvir nada que não seja verdade, você também não aceita nada que não seja verdade. Quando alguém me pergunta sobre estilo de música, o que vocês ouvem? A primeira coisa que eu falo assim, eu ouço música que é de verdade. Entende? Se eu tiver alguma pessoa que canta e eu posso ver que aquilo é de verdade, eu aceito aquilo. Porque dá para perceber que a pessoa vive aquilo, que ela está num lugar da onde aquilo surgiu. Então se você ouve alguém pregar uma palavra, ela pode ser muito poderosa e cheia de detalhes e revelações, ou ela pode ser muito simples, mas ela precisa ser de verdade. Ela precisa ser aquilo que a pessoa vive de fato, sabe? O Rodolfo, vocês conhecem, né? Rodolfo Abrantes. O Rodolfo, ele fala uma coisa assim, que quando ele escrevia as músicas lá no Raimundos, toda uma geração se identificou com as canções dele. Por quê? Porque era a verdade daquelas pessoas. Era o dia a dia daquelas pessoas, era aquilo. Então, ele foi um dos caras mais influentes. Aí ele fala que quando ele entra na vida com o Senhor, ele quer fazer isso. Ele só quer cantar coisas que são de verdade. Que uma geração se identifique porque é a realidade das pessoas. Não algo que esteja fora, não algo que esteja simplesmente alheio ou aleatório, sabe? Então, isso é verdade sobre nós. Nós não aceitamos nada que não seja de verdade. Nós só podemos aceitar verdade, sabe? Dentro do nosso ser.
Nós não podemos aceitar nada falso. E o nosso coração, o nosso anseio é sempre esse. Coisas de verdade, vidas de verdade, canções de verdade, palavras de verdade, que tenham uma vida que respalde aquilo. Se você pensa em identidade, é o grande problema da nossa geração, né? Nós estivemos nos Estados Unidos agora por 3 ou 4 semanas e algumas pessoas lá nos perguntavam muito sobre o Brasil. Mas o que está acontecendo no Brasil? E as pessoas têm uma ideia de que o Brasil está experimentando um pleno avivamento. Elas acham que aqui está acontecendo uma coisa muito poderosa que em nenhum lugar da terra está acontecendo. E eu acredito que está, mas não é tudo aquilo ainda, né? E não é porque a gente é daqui, que a tendência nossa é sempre olhar para fora e falar que é melhor, né? E eu creio na genuinidade do que está acontecendo na nossa nação. Mas ainda nós somos um povo muito passional, nós nos envolvemos com as coisas e facilmente nós deixamos elas, nós não temos constância com aquilo que nós vivemos. Então nós somos muito intensos e damos tudo, mas nós não temos constância, sabe? E os olhos do mundo todo, das nações ao nosso redor, estão no Brasil, estão focados em nós, estão olhando para nós. E uma das coisas que nós, como brasileiros, sabemos é que nós somos uma nação que tem muito problema com a nossa identidade, porque além de nós termos milhões de órfãos, nós temos muitas crianças que se tornaram jovens, adultos, que tiveram um pai, mas não um pai presente, uma mãe não presente. Então nós, infelizmente, temos um problema muito grande com a nossa identidade. Nós somos influenciados facilmente por várias coisas ao nosso redor. Porque quem não tem uma identidade bem formada não sabe o que acredita. Então nós somos um país multicultural, nós não temos um padrão nas coisas. Você vai em outras nações, você vê, as casas são todas meio iguais, o pessoal se veste meio parecido, tal. O Brasil é multicultural. Isso é rico e bonito, mas ao mesmo tempo isso é um clamor no nosso coração, porque a gente vê uma coisa e pega ela, a gente vê outra e pega ela também, e a gente vê aquilo e pega também. Então nós vamos pegando tudo ao nosso redor e isso vai nos moldando. Vocês estão me entendendo? Dá um sorriso assim para mim então. Estão felizes? Não? Me ajuda, gente. Você não fica tão sério, senão acho que vocês não estão meio bravo. Entende? Então, essa verdade precisa estar clara no nosso interior. Nós não podemos simplesmente aceitar as coisas ao nosso redor como elas são. Nós não podemos deixar-nos ser moldados por tudo ao nosso redor. Se eu lembro de falsa identidade, de uma coisa sendo formada sobre quem nós não somos, eu logo lembro de Jacó e Esaú. Você conhece essa história, né? Jacó e Esaú. Jacó, ele vai lá e ele veste a roupa do irmão dele para poder receber a bênção. Então o que ele faz? Ele se veste de uma outra identidade que não era dele, para que ele pudesse receber algo do pai. Sabe? É a primeira menção que eu vejo na Bíblia, assim, que eu vejo que a pessoa realmente tomou a identidade de outra pessoa para que pudesse receber algo a partir daquilo. Então, Jacó, ele faz isso, ele muda quem ele é para que ele pudesse receber uma coisa. E nós percebemos pela Bíblia isso acontecendo em mais situações. Nós vemos pessoas seguindo Jesus porque queriam conhecer quem ele era, porque queriam saber quem ele era. Pessoas à beira do caminho, como um cego, Bartimeu, estava lá vivendo aquela vida de buscar e pedir coisas no dia a dia e vê Jesus e quer encontrar em Cristo uma identidade, quer ser ouvido por ele, quer ver quem ele é, quer reconhecer Cristo como aquele que pode mudar quem ele era naquele momento. E você vê milhares de pessoas seguindo Jesus. Se nós pensamos na multiplicação dos pães também, nós vemos milhares de pessoas seguindo Jesus, as multidões afluindo atrás dele, porque elas não queriam necessariamente comer, elas não queriam a cesta de pães, mas elas queriam conhecer Jesus, saber quem ele era, para que ele moldasse a identidade delas, para que ele transformasse quem elas são, sabe? Então, nós podemos perceber que as pessoas em toda a história estão procurando conhecer quem elas são. E por isso é muito importante nós sabermos a nossa história, sabe? Falando sobre a vida da igreja, se você não conhece a história da igreja, se você não sabe o que aconteceu com a igreja até hoje, você nunca vai saber para onde ela está indo. Se você não conhece a sua história, o que aconteceu com você, se você não parar para pensar, e talvez esse retiro, esse encontro seja um bom momento para você parar e olhar no teu interior e pensar, da onde eu vim? Como tudo começou na minha vida? Pelo que eu passei, quais foram os estágios, aonde que eu cheguei, aonde eu estou agora? E aí você vai poder começar a pensar para onde você está indo.
sabe? Nós precisamos analisar toda a nossa história e vermos o que nos formou, o que nos fez ser o que somos hoje, o que nos fez chegar a ser a pessoa que você é hoje, sabe? Você tem uma carteira de identidade aí no seu bolso ou lá onde você está. Se você olhar para ela, aquela pessoa é única, é você. É você. Então você vai olhar para aquilo e aquilo não vai servir para mais ninguém. Aquilo ali é único, é seu. O que formou aquilo? O que formou quem você é? A sua identidade. A coisa única que você tem dentro de você, sabe? Nós muitas vezes nas nossas limitações, naquilo que nós vemos, nas nossas dificuldades, querendo encontrar quem somos no Senhor, nós damos a culpa nas coisas externas, nas circunstâncias. Porque minha limitação é aquilo que está ao meu redor e tal, aquilo que me formou, como que eu fui criado e tal, e eu não consigo encontrar minha identidade porque meu pai não esteve comigo em um momento que eu necessitava, ou qualquer circunstância na sua vida. Mas a verdade é que a nossa maior dificuldade, a nossa maior limitação está dentro de nós mesmos, sabe? Nós precisamos vencer nós mesmos e isso só acontece em Cristo. Você precisa ser salvo de você mesmo em Cristo. Por isso não tem como, não vamos encontrar a nossa identidade em redes sociais, em amigos, em outras pessoas que senão nele. Somente nele a nossa identidade será encontrada. Não são coisas externas que vão nos moldar. Somente ele pode nos fazer encontrar quem nós somos. Essa é a nossa maior limitação. Nós mesmos. Eu mesmo preciso romper comigo mesmo para encontrar ele dentro de mim. Entendeu? Meio filosofado, mas é isso aí. Eu vejo assim que o descontentamento com aquilo que nós temos na nossa mão é o que nos impede muitas vezes de conhecermos mais a Cristo, de termos mais profundidade nele. Porque você tem algo nas suas mãos e você olha para aquilo e fala, não é suficiente. Eu preciso do que tal pessoa tem. Eu preciso de tal conferência. Eu preciso de tal coisa. Não, o que você tem nas suas mãos é o suficiente para te levar para o próximo estágio no Senhor, sabe? Nós precisamos aprender a ter contentamento com aquilo que recebemos. A nossa identidade, ela sofre sempre brigas entre isso, entre não é suficiente e é suficiente. Com Jesus foi o mesmo. Se você vê a vida dele no dia a dia, por exemplo, no primeiro milagre dele, quando ele foi transformar água em vinho, não havia vinho suficiente. Então ele se deparou com o insuficiente naquela hora. E aquilo não molda como ele vai viver. Aquilo não molda o caráter dele. Ele lamenta e fala, opa, não tem o suficiente. Não, ele olha, não, isso é o suficiente. Quando ele está com os 5 pães e os 2 peixes, e as pessoas chegam diante dele e falam, isso aqui é tudo que nós temos. E eles falam, não é suficiente para toda essa multidão. E Jesus, ele pega aquilo e ele fala que é suficiente. Ele não pede por mais, ele não fala, já dá mais uma volta. Se você pensar bem, os discípulos, os outros que estavam lá, eles procuram resolver aquele problema. Vamos ter que sair para comprar mais e tal. Mas Jesus, ele não, ele sempre olha para aquilo que ele tem e ele fala, é suficiente, eu consigo fazer com isso. Isso é suficiente para mim. É o necessário que eu tenho é o que eu preciso para suprir a demanda que eu estou vivendo hoje. Então essa é sempre a nossa briga do não é suficiente, não é suficiente, não é suficiente. E se você... Abra sua Bíblia comigo. Quem tem Bíblia aí? Quem é crente? Quem não tem, procura um crente aí. Abre lá em João 1,46. João 1,46 fala assim, ó. Pega o 43, um pouquinho antes. No dia imediato, resolveu Jesus partir para a Galileia e encontrou a Filipe, a quem disse, segue-me. Ora, Filipe era de Betsaida, cidade de André e de Pedro. Filipe encontrou a Natanael e disse-lhe, achamos aquele a quem Moisés escreveu na lei, a quem se referiam os profetas, Jesus o Nazareno, filho de José. Perguntou-lhe Natanael, de Nazaré pode sair alguma coisa boa? De Nazaré pode sair alguma coisa boa?
E aí Filipe respondeu: vem e vê. Então você pode perceber, Jesus ele era constantemente confrontado. Nessa hora eles olham para ele, Natanael especificamente, fala: pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Ou seja, fala do histórico, da onde Jesus veio, e questiona ele. Então Jesus ele era questionado, e depois pelos irmãos dele, eles falam: vai lá, mostra se você sabe mesmo fazer. E ele sempre era questionado por não ser o suficiente, não ter o suficiente. Então o suficiente versus insuficiente era a vida de Jesus. Pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Sabe? E ao mesmo tempo, você vê que essa nunca é a identidade de Jesus. Ele nunca se prende ao você é insuficiente. O que molda a vida de Jesus são as palavras do Pai. Quando o Pai olha para ele e fala: você é meu filho amado em quem eu tenho muito prazer. Isso é que molda quem Jesus é. E não você não é suficiente. Não da Galileia não pode vir ninguém bom. Não está faltando algo aqui, está faltando algo lá. O que pauta a vida de Jesus é: você é meu filho amado em quem eu tenho muito prazer. É dali e a partir dali que Cristo se move em todas as coisas. Então não havia mais insuficiência nele quando ele descobre quem ele é no Pai. Você me entende? Não há mais insuficiência, não há mais eu não tenho o suficiente se eu encontro o meu lugar no Pai, se eu sei quem eu sou em Cristo, a partir dele. Então Jesus se move sempre a isso. Ele sempre pega as coisas, você vê nos pães, o que ele faz? Ele agradece ao Pai, ele fala: Pai, obrigado por esses pães aqui, pelo não suficiente que os meus amigos estão falando, porque eu sei que é suficiente, porque eu me movo segundo você me formou, o Filho amado em quem você tem prazer. Esse é o lugar a partir do qual eu faço todas as coisas. Então Jesus pega aqueles pães, ele agradece, e aí ele distribui confiando que será o suficiente. Ele entrega para todas aquelas pessoas, não baseado no que ele tem nas mãos, mas baseado em quem ele é, em quem ele foi formado para ser, em quem o Pai disse que ele é. Você me entende? O que nos foi dado sempre deve ser para ser agradecido, sabe? A gente sempre tem que ser agradecido, receber as coisas com gratidão do Pai, distribuir confiando que é o suficiente. Foi isso que ele faz. Ele não usa o não é suficiente, ele entende: eu sou suficiente no Pai, a minha suficiência está totalmente no Pai. Então ele não faz mais, ele não cria mais daquilo, ele usa o que ele tinha nas mãos dele. E os discípulos fazem o que? A mesma coisa, eles dão graças e começam a distribuir aquilo que era insuficiente. Então o meu desafio para você é que você pare para pensar e comece esses dias aqui pensando nisso. Deus, obrigado pelo que eu tenho, obrigado porque você já me deu algumas coisas, obrigado porque eu tenho uma revelação de Cristo, por menor que ela seja. Quem aqui conhece um pouquinho de Jesus? Só um pouquinho pelo menos, ou bastante. Tem uns irmãos que ainda não conhecem Jesus aqui. Vocês podem fazer um apelo depois, toma aí, ó. Quem conhece um pouquinho de Jesus, sério? Levanta a mão, interage comigo, gente. Um pouco de Cristo, sabe? Você pode falar: mas é pouco. Mas é o suficiente. O que você tem é suficiente, sabe? A W. Tozer fala que nós devemos pegar aquilo que nós temos de Deus, o nosso conhecimento que nós temos de Deus, por menor que seja, e usar ele como uma ponte para um lugar invisível. Ou seja, você pega o que Cristo já te deu e aí você usa aquilo. Eu vou andar em cima disso, o que eu sei de Jesus. Eu sei pouco, mas eu sei isso. Eu sei que Ele é verdadeiro, eu sei que Ele é bom, eu sei que Ele é justo, eu sei que Ele me salvou. Com isso eu posso andar para um lugar agora ainda desconhecido em Cristo. Então pegue o que você tem, agradeça e fale: Pai, me leva para um lugar mais intenso, mais profundo em Ti. Eu quero Te conhecer ainda mais profundamente. Eu quero saber mais profundamente quem você é, baseado no que eu já sei de você, sabe? Você vê que Natanael, está com a Bíblia aberta ainda, olha ali o 48 comigo. Perguntou-lhe Natanael: da onde me conheces? Ele fala para Jesus, né? Lê o 47 primeiro. Jesus viu Natanael aproximar-se e disse a seu respeito: eis um verdadeiro israelita, em quem não há dolo. Você percebe o que Jesus faz de cara com Natanael? Afirma a identidade dele. Ele fala: eis aí, ó, esse é um... E ele sabia o que Natanael pensava sobre ele. Ele fala: esse é um verdadeiro israelita, não há dolo nesse cara. E aí Natanael responde para ele e fala o quê? Da onde você me conhece? Respondeu-lhe Jesus. Da onde você me conhece? Natanael perguntou. E respondeu-lhe Jesus: antes de Filipe te chamar, eu te vi quando estavas debaixo da figueira. Jesus, ele tinha visto quem Natanael era. Ele já sabia quem ele era, sabe? E
agora, pensando um pouco mais nas pessoas que estão ao nosso redor, sabe? Muitas vezes elas não estão procurando por Jesus, como Natanael não estava. Ele não estava querendo saber quem Jesus era, mas mesmo assim, Jesus estava vendo ele. Jesus estava sabendo quem ele era, sabe? E nós, na ideia de nós ajudarmos as pessoas em Cristo a encontrarem a sua identidade, nós precisamos enxergar elas, nós precisamos ver quem elas são, sabe? A cultura da honra fala sobre isso. Olhar quem a pessoa é, plena já em Cristo, sabe? Eu não posso olhar para um amigo meu, eu não posso olhar para minha esposa, eu não posso olhar para o Talmai e ver quem ele é hoje. Eu preciso olhar quem Cristo vê nessa pessoa. Então as pessoas estão necessitadas disso. Se você fala, mas eu tenho a minha identidade bem formada, então comece a ver Cristo nos outros, sabe? Comece a olhar as pessoas ao seu redor e falar, eu vejo Cristo em você. Eu vejo quem você é, não agora pecador, não falhando de novo, mas eu sei quem você é, como o Pai te enxerga, filho amado em quem Ele tem muito prazer. Ainda que você ache que você não dá prazer ao Pai, filho amado em quem tem muito prazer o Pai. Sabe, a identificação com Cristo é muito importante. Nós precisamos entender que quando a Bíblia fala, tome a sua cruz e me siga, não está falando sobre um peso que nós devemos carregar. Eu tenho que carregar a minha cruz. É o meu pai, é a minha mãe, alguém que eu não, eu tenho que carregar. Isso não é carregar a cruz. Carregar a cruz é a identificação com Jesus. Porque você está carregando a mesma coisa que ele carregava. Então você se identifica com ele e faz o mesmo caminho que ele. Cruz fala de identificação. Quando as pessoas viam alguém carregando uma cruz, elas sabiam que aquela pessoa tinha feito algo muito ruim. Ela estava sendo envergonhada diante das pessoas. Então, quando Jesus nos chama a tomar a nossa cruz, Ele fala, seja como eu. Identifique-se comigo, tenha identificação comigo. Por isso que as pessoas começaram a usar os crucifixos, porque era uma identificação da cruz. A cruz estava sendo identificada e as pessoas viram, opa, ele também está carregando a cruz dele, sabe? Então está falando sobre identificação em primeira instância, pode falar de outras coisas, mas quando o Senhor te chama para tomar a sua cruz, é para identificar-se com Ele. E Ele fala, aprendei de mim, porque meu fardo é leve, meu jugo é suave, seja manso como eu sou. A gente lá eu ia falar em Curitiba, mas é aqui, eu estou em Curitiba. Na família dos que creem, nós temos falado muito sobre fundamentos. E eu falei pro Talmai, cara, deu certo o negócio, porque eu cheguei aqui e eu achei, nossa, os irmãos pegaram um lugar que está em reforma, não deu nem para ajeitar, ficou zoado mesmo. Aí ele falou, não, a ideia é porque é reforma o nome. Eu, entendi, cara, deu certo, viu? Ficou muito bom. A galera aí que organizou os andames deve ter dado um trampo, só para botar aquele carrinho de mão lá em cima, não sei como é que foi. E aí o Talmai falou, que é o nosso tema, é reforma. Aí, eu tinha visto lá no banner, mas eu não prestei muita atenção, na verdade. E aí eu lembrei dos nossos fundamentos, nós na família dos que creem, se você quiser ouvir, eu vou falar um pouco sobre isso agora, rapidamente, mas nós temos um podcast que está no Spotify, que está no podcast do celular, no SoundCloud, Deezer, essas redes sociais todas, e você pode ouvir que fala sobre fundamentos, e um deles, que é uma ministração que eu falei, fala sobre Cristo, fundamento de Cristo. Cristo ser o fundamento. Então depois eu te encorajo, se você quiser ouvir, procura no podcast, digita lá Família dos que Creem. Aí você vai encontrar esse podcast, você vai poder ouvir um pouco mais sobre algumas coisas que eu quero mencionar. E aí quando eu vi, eu falei que legal, porque justamente eu estava pensando em falar um pouco sobre Cristo, formando quem nós somos, sabe? A base. Então eu acho que essa primeira palavra de vocês vai talvez ser um fundamento para o que as outras pessoas vão vir contribuir aqui. Abra sua Bíblia comigo em Mateus 16, 13. Mateus 16, 13 nos fala assim, Indo Jesus para os lados da Cesareia de Filipe, perguntou a seus discípulos, quem diz o povo ser o Filho do Homem? E eles responderam, uns dizem João Batista, outros Elias e outros Jeremias ou algum dos profetas. Mas vós, continuou ele, quem vocês dizem que eu sou? E respondeu-lhe Simão Pedro, dizendo, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus lhe afirmou,
Bem-aventurado és Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue que te revelou, mas meu Pai que está nos céus. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então nós vemos aqui Jesus perguntando sobre quem as pessoas diziam que ele era. E eles citam o que as pessoas falam, mas Pedro se levanta e fala: você é Cristo, você é o Filho do Deus vivo. Pedro sabia quem Cristo era. Ele tinha firme, tem um buraco aqui, quase caí. Ele sabia quem Cristo era, ele tinha firme nos olhos dele, no coração dele. E aí Jesus fala: isso não foi carne e nem sangue que te revelou. Ou seja, não vem dos teus estudos na palavra, simplesmente de buscar conhecimento ou ouvir boas pregações, mas foi o próprio Pai que te revelou. Por isso que quando oramos antes, Efésios 1,17, Senhor, me dá sabedoria e revelação, espírito de sabedoria e revelação. Porque no meu interior eu preciso saber quem Cristo é, não simplesmente daquilo que eu tenho ouvido falar. Sabe, existe uma diferença entre a sua mente e o seu espírito, o seu coração. Então muitas das coisas que você vai ouvir nesse final de semana vão simplesmente ficar aqui no campo da informação, da mente. Mas que pelo menos aquilo que é importante para o Senhor na construção da sua vida desça até o seu espírito e entre em um lugar mais profundo dentro de você do que uma informação. E é isso que Jesus estava falando para Pedro. Pedro, você não está falando isso porque você ouviu falar que eu sou Cristo, o Filho do Deus vivo, mas porque no teu espírito o Pai revelou. O Pai te mostrou isso dentro de você. E esse é o tipo de compreensão de quem Cristo é que nós estamos buscando, certo? Você está buscando isso ou não? Nós queremos a compreensão de quem Ele é no mais profundo do nosso ser. E não em algo externo, não em comunicações externas de pessoas que nos falam. Então ninguém pode te dar aquilo que só o Espírito pode comunicar no teu interior. Ninguém pode falar verdades que só no teu Espírito você pode receber. Sabe? O Tozer, no livro, eu gosto muito desse livro, estou citando ele bastante, que é o livro Conhecimento do Santo. Ele fala assim: o que vem na nossa mente, quando pensamos em Deus, é a coisa mais importante sobre nós. Entendeu? O que vem na minha mente, quando eu penso em Deus, é a coisa mais importante sobre mim. Então você vê como a relação de quem Deus é para você e quem você é, quem você vê que você é, está muito ligada. Se você pensa, a coisa mais deslumbrante que você pensa sobre Deus é a maior informação sobre você mesmo. Então a questão da identidade do nosso ser só pode ser encontrada quando nós temos uma revelação clara do Filho através do Pai. Entende? Então esse é o único caminho. Não tem como você descobrir quem você é se não saber quem o Pai é. Por isso nós precisamos gastar tempo diante dele. E Pedro, literalmente, ele descobre quem ele é através de quem Cristo era, certo? Porque, lembra comigo do diálogo, os dois estão frente a frente, e aí Pedro fala: você é o Cristo, o Filho do Deus vivo, tal. E aí Jesus fala: tá certo, é isso aí. O Espírito te revelou, o próprio Pai colocou isso dentro de você. E aí Jesus fala quem ele é, e você é Pedro, uma pequena pedra. Você entende como está ligado uma coisa com a outra? Eu sei quem você é, eu entendi. Agora você também vai saber quem você é. Você é Pedro. Você é uma pequena pedra. E aí aqui vem um erro teológico muitas vezes, que nós achamos que Cristo está falando que vai construir a igreja sobre Pedro. Não é sobre Pedro. Cristo vai construir a igreja sobre o fundamento de quem Ele é. Ou seja, a revelação que Pedro tem dele. Então esse é o fundamento. Sobre esse fundamento, sobre essa rocha que Pedro recebeu entendimento de quem ele é e quem Cristo é, a igreja vai ser edificada. Você me entende? Então é um fundamento, uma revelação interior é a base para que toda a igreja seja construída. Você só vai conseguir viver plenitude da vida da igreja se você entender quem o Senhor é no teu espírito, se comunicar com isso, entender claramente e conhecer quem você é a partir da visão, do óculos de Deus. E aí você vai começar a viver uma vida plena de igreja, viver plenitude com as pessoas que estão ao seu redor. Então Pedro sabia quem Cristo era e encontrou no próprio Cristo a sua identidade. Se soubermos quem Ele é, nós saberemos quem nós somos. Legal, né? Então se você está tentando buscar, talvez, o que eu vou fazer do meu trabalho, quem eu vou ser quando crescer, né? Quem que é você, o que você quando crescer? Sei que vocês já estão crescendo. Eu não estou mais. Tem algumas pessoas aqui mais novas, eu estou vendo, que estão ainda se desenvolvendo e estão nesse momento, né, de buscar o que eu vou ser, quem que eu sou na verdade, né?
nem quem eu vou ser, não está nem pensando, está tentando ver quem eu sou hoje primeiro, né? Para ver o futuro depois, quem eu vou me tornar um dia. Você vai encontrar isso em Cristo. Quem você é está escondido nele. Por isso a nossa busca pelo Senhor é sempre tão sem fim, infinita, eterna. Porque nós estamos buscando nos conhecermos a partir de quem Ele nos vê, de como Ele nos vê, como Ele nos enxerga. Não tem nada que possa nos formar senão o conhecimento de Cristo. É impossível que eu e você saibamos quem nós somos se não soubermos pelo menos um pouco sobre Deus. Tozer fala isso também. Praticamente eu estou só aqui representando o Tozer nessa tarde, mas eu gosto muito dele. Então, você não tem como saber quem você é se você não souber pelo menos um pouco sobre quem Deus é. É impossível você chegar em um lugar e falar, eu sei quem eu sou, eu estou pleno, se não souber quem Cristo é, quem o Senhor é. Pelo menos um pouco. Então, depois nós podemos perceber, 1 Pedro, quem está anotando? Quem está anotando é as pessoas que deixam quem está ministrando e pregando mais feliz. Então, se você está anotando, você está me deixando feliz aqui, tá? Continua anotando. Aí, se não tiver, pega o celular e anota aí. 1 Pedro 2, 4 a 5. Depois de tudo isso ter acontecido com Pedro, chegando-vos para ele, a pedra que vive rejeitada, sim pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa, também vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificados casa espiritual para ser de sacerdócio santo, a fim de oferecer de sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por intermédio de Cristo. Então o mesmo Pedro agora falando, ele entendeu e você vê a continuidade da vida dele, como esse conceito muda e faz ele compreender toda a edificação espiritual das pedras vivas que somos nós hoje aqui. Somos nós aqui nesse lugar, as pedras vivas. Sabe, quando nós falamos de Cristo, quando nós levantamos o nome dEle, cantamos, nós estamos de alguma forma ouvindo alguma coisa sobre nós mesmos, todas as vezes nós estamos ouvindo sobre nós mesmos quando falamos sobre Ele, porque Ele é o nosso irmão mais velho, Ele é aquele que nós devemos imitar, Ele é aquele pelo qual nós estamos sendo gerados, sabe, Cristo sendo gerado em mim e dentro de você. Paulo fala que ele sentia dores de parto, até que Cristo fosse formado dentro das pessoas que estavam perto dele. E se nós pensarmos agora na questão fundamental, que foi o que eu falei para o Talmai, que eu pensei, cara, legal, porque eu nem tinha pensado nisso, mas eu vou falar um pouco sobre a construção, sobre isso que nós estamos entendendo aqui nesses dias, que está acontecendo dentro de nós, uma reforma, que muitas vezes não é uma reforma que é somente uma pintura, mas é uma reforma um pouco mais estrutural, porque a verdade é que parece que ainda o Senhor está estabelecendo fundamentos no meio da sua igreja. Nós não estamos ainda nos adornos finais, nós não estamos ainda nos acabamentos finais. Ainda existem muitas coisas fundamentais sendo movidas no nosso meio. Então tem muitas coisas dentro de você que não é somente aquele retoque e dentro de mim, mas é fundamentos que precisam ser mudados e moldados. E como arquiteto de toda essa criação, Deus, o Pai, no projeto dele, desde a eternidade, Ele colocou Cristo como fundamento de todas as coisas. O arquiteto fundamentou isso, isso não se move. Se não há esse fundamento, toda a construção está condenada. Se você está construindo em cima do que não é Cristo, e você sabe disso, eu só estou aqui para te relembrar, tudo que você está construindo é simplesmente temporário. Vai ser derrubado com o passar de um pouquinho tempo e vai cair. Sabe? Porque não tem Cristo como fundamento. Agora, se você está fundamentado nele, a história é diferente. 1 Coríntios 3, 11 a 13, se você estiver anotando, vou citar. Porque ninguém pode lançar outro fundamento além do que foi posto, qual é Cristo Jesus. Contudo, se o que alguém edifica sobre o fundamento é ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno, palha, manifesta se tornará a obra de cada um. Pois o dia, o grande dia, o dia que é o dia com D maiúsculo, o dia do seu retorno, demonstrará, porque está sendo revelada pelo fogo, o qual seja a obra de cada um, o próprio fogo o provará. Então essa é a dinâmica de construção. Você precisa ver o fundamento e você precisa ver o que você está construindo sobre o fundamento. Então não adianta você construir grandes coisas em cima de algo passageiro, e não adianta você ter o melhor de todos os fundamentos e construir coisas fúteis em cima dele. Então as duas coisas são determinantes para a nossa vida com Deus. Se Ele é o fundamento, Cristo, que não pode ser posto nenhum no lugar dele,
E se, pronto, ele é o fundamento. Estou fundamentado em Cristo, estou em Cristo. Agora, se o que você está construindo é algo fútil, algo passageiro, algo que vai passar logo, algo que não tem eternidade em si. Então essa dinâmica de construção, que Mateus 7 depois vai falar também, lá pelo 24, vai falar sobre a construção, como a irmã citou aqui no início, a areia e a rocha, né? Construindo sobre a areia e sobre a rocha, você sabe, isso aí também tinha uma musiquinha também, né? Não, construa, quem conhece aqui? Não? Não conhece, eu conheço. Eu não lembro como é que é, mas era assim, não construa sua casa na areia, mesmo que pareça chique, é impossível que ela fique, uma parada assim, né? Só quem é acima dos 30 agora, né? E essa música também ensinou muita coisa, foi muito bom, porque ela nos ensinou que nós não devemos construir sobre areia, mas muitas vezes eu acho que eu só pensava na areia do chão mesmo, não pensava muito além disso, assim. Então agora nós começamos a pensar em um fundamento que fala de uma coisa mais real ainda para mim. E sabe, uma das coisas que me chama a atenção nesse texto de Mateus 7, 24, é que ele está falando que as intempéries e as tempestades vão vir. Ou seja, nós devemos aproveitar o tempo de calmaria, onde as coisas ainda não estão acontecendo, e aí nos fundamentarmos corretamente, sabe? Então não está falando de algo que virá, mas agora está tudo bem. Então a calmaria é o momento ideal para você fundamentar bem a sua vida, para você colocar os fundamentos corretos e a construção ideal. Aproveitar a calmaria para cavar o mais profundo possível, sabe? Enquanto não há chuvas e tempestades. Então nós precisamos nos estabelecer nele. E aí nós podemos perceber que o insensato, que esse texto de Mateus vai falar, ele não cava tão fundo. Sabe? Ele está cavando, e ele vai tirando, e ele tirou a areia, e ele viu a rocha ali. E o conceito que está enrustido nesse texto é que ele não constrói em cima da areia, ele até cava. Só que ele cava a areia, e aí ele constrói ali na areia. E muitas vezes até sob a rocha. Ele tirou a areia, essa é a ideia desse texto. Mas a ideia de cavar mais profundamente, quem entende de construção vai saber que é isso que acontece quando você fundamenta uma casa. Você perfura a rocha. E você começa a entrar mais profundo. Então não é simplesmente construir sobre a rocha, é construir na rocha. É dentro da rocha. Tem uma versão da palavra ali sob, que significa através, ou seja, atravessar, através da rocha. Então não é simplesmente tirar a areia e, não, legal, encontrei Cristo, agora eu vou construir minha família com esse fundamento. Não, é cavar mais fundo. É em Cristo agora eu vou me aprofundar. Eu vou pegar e vou bater a estaca aqui até que vai saindo, e eu vou entrando nele, eu vou me aprofundando nele. Você me entende? Então está falando não simplesmente de chegar em Cristo. Oh, legal, Cristo, oh, que bom. Porque Pedro estava nisso, ele estava de cara a cara com Cristo, ele encontrou Cristo, mas o que Cristo queria saber é quem eu sou. Legal, você está me vendo aqui, muito bom, mas quem eu sou? E aí Pedro fala, não, peraí, eu cavei mais fundo, não é um profeta, não é um legal, tal, não. Eu cavei mais fundo, eu perfurei, eu estou fundamentando num lugar mais fundo. Você é a rocha, você é o lugar eterno, onde eu vou construir a minha vida sobre. Então eu não vou simplesmente chegar aqui e me aproveitar dessa base boa para construir algo que fique bonito e eu possa falar, não, está em Cristo. Não, é cavar mais fundo, sabe? O insensato, ele não cava fundo. Insensato é aquele que ouve e não pratica, a Bíblia fala. Não cava, ouve e não pratica, sabe sobre Cristo, ouviu sobre ele, mas não vive. Esse é o insensato, que não constrói não atravessa a rocha. E o sábio é aquele que ouve e pratica, cava fundo e se fundamenta em Cristo, através de Cristo. Ele entra em um lugar mais profundo. Entende? Então, tudo que nós somos em Cristo, dentro dele, a partir dele, não simplesmente sobre ele ou sobre a superfície de quem ele é. Por isso a palavra superficial, nós não podemos ter um relacionamento superficial com Cristo. Nós precisamos ter um relacionamento profundo com Cristo, não superficial. Então, o meu chamado para você aqui nessa tarde é que você não simplesmente se assente sobre a superfície de quem Cristo é, mas que você construa sobre a profundidade de quem Cristo é, de um lugar mais cavado, sabe? E o tempo de calmaria é para isso. Então se você está em um tempo
favorável e a sua juventude é esse tempo. Lamentações fala que é bom para o jovem carregar o seu jugo na sua mocidade. É bom para ele conhecer e saber que o Senhor é bom. É bom para ele aproveitar o tempo que vocês estão vivendo, que eu estou vivendo, porque eu também ainda sou jovem, só tenho 32 anos. Então nós estamos juntos nessa jornada de conhecer a Cristo e saber quem Ele é, sabe? Nós estamos juntos nesse desafio de entrar num lugar, porque ainda estamos num tempo de calmaria. Nós não vamos ter tempo suficiente quando a tempestade chegar. Nós não vamos ter tempo suficiente quando os ventos tentarem nos derrubar para... Não, vamos, peraí que eu estou cavando ainda, estou cavando. Não, já era, não tem mais como. Você precisa cavar em Cristo quando ainda é o tempo de calmaria. Tudo o que eu e você somos, nós somos em Cristo. Jesus é gerado em nós pelo Espírito, assim como Ele foi dentro de Maria. Jesus, Ele cresce, Ele aumenta dentro de nós, conforme nós nos aprofundamos nele, até que Ele não caiba mais dentro de nós. Ele se tornou, assim como nós, encarnou, você sabe disso, para que nós tenhamos esse acesso a Ele. Então Cristo se torna como eu e você, para que nós possamos ser como Ele. Basicamente esse é o acesso que Ele nos dá, resumindo tudo. Ele vem, se torna acessível, se revela a nós como rocha fundamental, para que nós possamos ser como Ele é, ser um com Ele, estarmos dentro dEle. Sabe? 1 Pedro, ainda continuando, se você está anotando, quiser anotar os textos, Efésios 2:20, foi lido aqui, né? Um texto muito bom, fala sobre isso. E 1 Pedro 2:6-8 também. Vocês estão acordados? Oi? Acordou. Tinha uns que estavam dormindo, acordou. 1 Pedro 2:6-8. Pedro falando novamente: pois isso está na Escritura, eis que ponho em Sião uma pedra angular, eleita e preciosa, e quem nela crer não será de modo algum envergonhado. Está falando sobre Cristo. Você vê quão profunda a revelação que Pedro teve sobre Cristo. Para vós outros, portanto, os que credes, é a preciosidade, pedra preciosa. Mas para os descrentes, a pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a principal pedra, angular, a pedra de tropeço e rocha de ofensa. São esses os que tropeçam na palavra, sendo desobedientes para o que também foram postos. Então você vê aqui Pedro falando sobre duas coisas que a pedra Cristo pode ser. Ele pode ser ou uma pedra angular, ou uma pedra de tropeço. O que é uma pedra angular? É uma pedra que faz um ângulo. Então aqui está o ângulo. A pedra angular vai destinar como essa parede vai ser construída e como essa parede vai ser construída, certo? Ângulo. Ângulozinho aqui, pedra fundamental, angular, pedra de esquina, né? Algumas traduções falam, vai determinar como a parede, como as outras pedras, que Pedro fala que nós somos pedras. Quem é pedra viva aqui? Amém? Então, vou falar uma coisa que nós falamos ao longo dos anos. Nós não somos uma construção de tijolos. Ninguém é tijolo aqui. Nós somos pedras vivas. Qual que é a diferença? Tijolos são todos iguais e formatados. Eles são prensados, colocados no forno e eles saem bonitinho. Vai um, vai outro, sai outro, e daí faz bonitinho. A igreja não é isso. Nós somos pedras vivas. Nós temos cada um a nossa identidade. Uma é mais chata, outra é mais pontuda, outra é mais, sabe? E quando as pedras se ajuntam, existe o quê? Atrito. Por isso que a vida na igreja não é nunca fácil, porque há atrito. Você é uma pedra diferente de mim. E se nós tentamos nos formatar e nos tornarmos tijolos, vai ficar mais fácil. Mas não é isso que o Senhor nos chamou para ser. Nós não podemos nos formatar. Por isso que é essa palavra sobre identidade. Pedras vivas que têm a sua própria identidade e são parte de uma construção celestial. E claro, nós vamos ter que ser lixados. E essas pontas, elas vão ter que ser quebradas, porque não tem como construir uma coisa que não esteja também lapidada. Você precisa lapidar. Então esse é o processo da minha e da sua vida. Nós somos uma construção de pedras vivas, Pedro fala. E aí ele traz aqui a comparação sobre Cristo. Pedra angular ou pedra de tropeço. Então basicamente você tem que entender que Cristo sempre vai ser uma pedra na sua vida. Uma das duas, ou ele vai ser uma pedra angular que te alinha e acerta a sua construção, o seu lugar na parede, o seu lugar na obra que Cristo está edificando, ou ele vai ser uma pedra de tropeço. Você vai viver tropeçando nele, porque você não colocou ele no lugar que alinha a sua vida. Então você vai ver e não tem como você ignorar. Você vai de novo, meu Deus, Cristo de novo ali, entendeu? E está lá de novo, você está andando, não colocou ele como pedra angular, não está sendo alinhado, e você
cai de novo e tropeça, entende? Então não tem, Pedro está falando, de duas uma, ou Cristo é a sua pedra angular, ou Ele é a sua pedra de tropeço. Só você pode determinar isso. Se você olha para Ele e se alinha. Ah não, a pedra angular está ali, não está aqui e não está aqui, ela está aqui. Pronto, é isso que eu vou fazer, vou ficar aqui. E aí você pode desalinhar e ficar torto, e você olha de novo para Ele e fala, Ele é a minha pedra angular, é nele que eu determino como eu vou construir toda a minha vida, onde eu vou ser formado. Vocês estão comigo, gente? Vocês estão entendendo? Então você precisa olhar para Cristo como isso, ou você vai viver tropeçando nele. E por isso que as pessoas não conseguem se livrar de Cristo, sabe? Porque Cristo, Ele é assim, uma vez que nós estamos nele, nós não temos mais volta, nós estamos presos a Ele, entendeu? A gente sempre fala que o livre-arbítrio, ele começa em Adão e termina em Cristo, ou seja, você não pode mais falar, não, mas eu tenho livre-arbítrio, eu posso escolher quando... Não, você já entregou ele para Cristo na cruz, você entrou em Cristo agora, você é parte de uma nova criação. Então não tem como você falar, não, eu ainda posso escolher, não. Você não pode, o que você pode escolher é o que você faz de Cristo. Isso você pode escolher, você faz dele uma pedra que você vai viver tropeçando a sua vida inteira, porque ele vai estar lá. Ou você pega ele e olha para ele e fala, eu vou me alinhar, eu vou viver alinhado a Cristo. Então ou você se alinha em Jesus, ou vive tropeçando nele. Não constrói, não edifica. Pedra de tropeço é só para tropeçar, não vai construir, não vai edificar, não vai, sabe? E não sou eu que estou falando, é a Bíblia, então confere lá. Tropeçar, a melhor ideia de tropeçar é desobedecer, né? Você vai viver desobedecendo a Cristo. Então, Tiago 2,10 fala assim, ó. Anota aí, Tiago, TG 2:10. Porquanto quem obedece a toda a lei, mas tropeça em apenas uma das suas ordenanças, torna-se culpado de quebrá-la integralmente. Então Tiago está comparando o tropeço aqui a desobedecer a lei, não cumprir a lei. Então quem obedece toda a lei, mas tropeça em apenas uma das suas ordenanças, torna-se culpado de quebrar a lei integralmente. Ou seja, não tem como, aquela pedra não estando fundamentada no lugar correto, Cristo como pedra angular, não vai deixar que você edifique nada. Não adianta cumprir tudo e ser o melhor dos melhores, se você não está alinhado à pedra angular. Então eu escrevi algo aqui, podemos estar fundamentados em Jesus, já termos nascido de novo, mas enquanto não nos alinharmos a Ele e a sua palavra, continuaremos em confusões e tropeços, edificando palha, feno e madeira, uma construção que não resistirá. Basicamente, é isso que está diante de você como fundamento, como base para o que o Senhor está edificando na sua vida. Então, ter Cristo como fundamento de tudo que nós construímos precisa impactar a nossa vida em todas as áreas, e é o que vai fazer. Todas as estações que nós vamos nos encontrar. A vida de Jesus mostra quanto ele se importava com o plano do Pai, revelando a sua natureza e liberdade encontrada somente nele. Ou seja, toda a construção que o fundamento está fazendo, Cristo, é alinhado com a vontade do Pai, é baseado nas palavras do Pai. Você é meu filho amado em quem eu tenho muito prazer, você é a pedra angular. A partir de você, toda uma igreja será edificada. Então você precisa agora ouvir a mesma coisa do Pai. Você é parte da minha construção. Eu quero te colocar alinhado ao meu Filho Cristo Jesus. E em você eu também tenho muito prazer. E eu vou me alegrar muito em ver você parte da construção que Deus está edificando em toda a terra. Então, se você não sabia, você estar sentado aqui agora não te faz parte do que Deus está construindo sobre a terra. E esse é o nosso maior engano. Acharmos que por estarmos assistindo algo que Deus está fazendo, nós somos parte. Não é verdade. Você pode simplesmente estar tropeçando. E esse foi o momento que eu me encontrei um dia que eu parei, já crente, muito tempo, crentão. E eu parei para ver e olhar e falei, cara, eu acho que eu não estou. Não tem a ver sobre igreja, cidade, amigos que você tem, nada disso. É só sobre você estar no lugar onde Cristo te chamou para estar. É você ser parte de algo maior. É você estar alinhado a Ele, parte de uma construção de pedras vivas. Então, só isso é o que te garante ser parte do que o Pai está edificando. João 6, os discípulos chegam para Jesus e perguntam, o que nós podemos fazer para fazer as obras do Pai? E aí Jesus fala, a obra, ele já corrige, né, um erro de português, as obras não tem, é a obra, a única coisa, João 6:29, se quiser anotar, a obra de Deus é essa, que creiais naquele que por ele foi enviado.
Então, a obra de Deus, a única coisa que Deus está fazendo. Claro, dentro disso existem muitas divisões, muitas coisas acontecendo para que isso aconteça. Mas a única coisa, então Deus não está preocupado em fazer muitas coisas, Ele está preocupado simplesmente em revelar o seu Filho à humanidade. Essa é a obra de Deus. Quando os discípulos perguntam, como é que nós fazemos para fazer as obras do Pai? Ele fala, não, é a obra, é uma coisa, o Filho dele se tornar conhecido. Então a única coisa que o Pai está fazendo é tornar Jesus conhecido, revelar o seu Filho. E é isso, essa construção que nós estamos falando, se trata disso, revelar o Filho, nós sermos um, juntos, uma realidade espiritual, que mostra quem Jesus é para o mundo, para as pessoas ao nosso redor, para o nosso século, para o sistema que se move ali fora, entende? Então, se você quer estar envolvido na obra, né? A gente brinca, né? Os irmãos falam, estou na obra, fala, você virou pedreiro? Então, mas é mais ou menos, né? Então, eu falei até que se precisava, eu até pregava com o capacetinho aqui, que daí eu ia estar na obra. É a obra mesmo, tem uma obra acontecendo. O Filho está sendo revelado, uma construção de pedras vivas, uma casa espiritual sendo edificada, onde Cristo é a pedra de esquina, não mais uma pedra de tropeço jogada num canto, não é um entulho. Cristo não é um entulho, você não pode tratar Ele como um entulho, você precisa alinhar a sua vida a Ele, e aí sim nós vamos cumprir a obra do Pai, a única, segundo Jesus, que Ele está edificando, revelar o seu Filho, para que as pessoas creiam que Ele foi enviado pelo Pai. Então, você tem que entender comigo que se você não está fazendo isso, se você não é parte da obra que o Pai está edificando, a igreja do Senhor Jesus sobre a terra, e eu não estou falando sobre ir na igreja, estou falando sobre ser parte, você simplesmente não está colaborando para a construção que Ele está edificando, ou seja, não está sendo parte da obra do Pai. Colossenses 3,11 fala, no qual não pode haver grego nem judeu, nem circuncisão nem incircuncisão, nem bárbaro, cita, escravo, livre, porém em Cristo é tudo em todos. Cristo é tudo em todos. Então, há diferenças, minha identidade, sua identidade, eu gosto de, meninas gostam de rosa, meninos de azul e sei lá o que é mais, e eu gosto de calça verde e tênis preto, você gosta de puma cinza, e não tem problema, Cristo é tudo em todos. Mas eu sou diferente, mas eu não gosto dessa música, mas eu não gosto dessa palavra, não tem problema. Ainda assim, eu e você vamos ter que ser um. Se nós estivermos alinhados ao Pai, nós vamos eventualmente nos encontrarmos nessa parede e vamos estar conectados um ao outro. Então não tem diferença entre nós. Cristo é tudo em todos. Cristo é tudo em todos. O fundamento de todas as coisas é esse menino que nasceu na cidade de Davi. Ele é a semente prometida, o profetizado desde o primeiro momento da nossa queda. As esperanças de todas as gerações estão descansando nele. Eis o cordeiro que foi destinado a libertar o seu povo do pecado e esmagar a cabeça da serpente. Aquele que irá resgatar a semente caída de Adão, unir o céu e a terra e introduzir um reino de justiça eterna. Isso é revelar Cristo. Isso é a obra que eu e você podemos ser parte, se quisermos, sabe? E eu não quero me demorar, porque nós já estamos no horário, mas eu queria que a gente orasse ainda. Posso, né? Uns 10 minutos aí, só para finalizar? Acho que dá, né? Então, tudo bem? Vou fazer uma piadinha que o meu amigo faz. Quem aí me dá 10 minutos? 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70... Ah, vocês riram, finalmente, cara. Tinha que ter falado essa antes, cara. Consegui fazer os caras que estavam sérios rir. Vocês estão bem, gente? Isso aqui não é uma palavra de acusação, é uma palavra que me desafia de verdade. O Tomás já me conhece um pouco, sabe que a gente não é assim, não é uma acusação. Eu acho que se nós não vermos o fundamento, e eu estou pensando na construção desses dias também como fundamento. Então, a gente pode sentir muito arrepio e muita coisa de Deus, mas se a gente não parar para olhar para dentro de nós e vermos o que temos feito de Cristo, as outras coisas um pouco meio que perdem o sentido, sabe? Na minha visão, pelo menos. Então eu queria encerrar esse tempo, eu espero que isso tenha entrado no seu espírito. Eu queria só que a gente estivesse colocando o nosso coração um pouco diante do Senhor. E se você tem um pouco mais de ousadia, eu queria que você fechasse os teus olhos e comunicasse alguma coisa de dentro de você para o Pai.
Vamos lá, fale a Ele um pouco. Se algo do que você ouviu tocou em alguma esfera de você, deixe isso ser externalizado com alguma expressão de palavras ao Senhor. Vamos lá, fique com seus olhos fechados agora. Sonda-nos, Deus, nos conhece, veja o nosso coração agora mesmo, Pai. Obrigado por essa oportunidade, porque alguém parou para pensar sobre o que estamos construindo. E nós podemos ser parte disso agora mesmo e parar alguns dias para refletir sobre isso. Nós te agradecemos por todas as conferências e retiros que nós já fomos na nossa vida. Muito obrigado, Deus. Mas nessa tarde, mais uma vez aqui, nós te pedimos que você nos ajude a pensar no nosso dia a dia, não somente nesses dias, mas o que nós estamos construindo dia após dia na nossa realidade. Você conhece cada pessoa aqui, Deus, você sabe da história de cada um, você sabe de onde cada um de nós veio, e eu oro agora mesmo, Pai, pedindo que toda palavra de que você não é suficiente, não exista mais sobre essas vidas, Pai. Em nome de Jesus, todos aqueles que um dia ouviram, pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Em nome de Jesus, eu peço pelo Teu Espírito agora mesmo, Espírito de adoção, que quebra toda rejeição. Toca, Senhor, em nome de Jesus, em cada um aqui. Aqueles que ouviram palavras negativas sobre quem são, sobre a sua formação, sobre de onde vieram, Pai, em nome de Jesus, eu peço que não se movam mais sobre você não é suficiente, você não é suficiente. Mas agora mesmo, no interior deles, eu te peço, Espírito de Deus, uma revelação clara do amor do Pai, de quem você é, Senhor. Você falando para eles audivelmente: você é o meu filho amado em quem eu tenho muito prazer. Você é minha filha amada em quem eu tenho deleite, em quem eu tenho grande prazer, em quem eu me alegro muito. Você é meu filho amado, que todas as manhãs que acorda e abre os olhos eu fico feliz, porque mais um dia eu vou poder ver você, vou poder me comunicar com você, vou poder ver você se deleitar nas Escrituras, cantar para mim, orar e falar comigo. Eu tenho muito prazer em estar com você. Esse é o Pai que você tem. Deixe o Senhor tocar no seu interior agora mesmo, em nome de Jesus, pelo Espírito dEle, que pode fazer isso, não por uma oração minha, mas também por ela. Através do Espírito, em nome de Jesus, seja tocado pelas verdades que o Pai pensa sobre você. O que nos importa é o que você pensa de nós, Senhor. O que nos importa é o que você fala sobre nós, Deus. O que nos importa é o que você está escrevendo na nossa história, Senhor. É isso que nos interessa saber, Deus. O que nos interessa é os dias que já foram escritos estão contados. Segundo o Salmo 139 nos ensina, ainda quando nós éramos uma substância sem forma, você já estava escrevendo a nossa história, Pai. Você já estava dizendo que estaríamos aqui hoje. Você já estava pensando que nós seríamos uma pedra dessa grande construção que você está edificando por toda a terra, Pai. E é nisso que nós cremos. É aí que nós colocamos a nossa fé. Fundamentamos em Ti, Cristo. Não somente na Tua superfície, mas na profundidade de quem você é, Pai. Agora nós dizemos: eu vou cavar mais fundo, eu vou ir além, eu não vou construir sobre a superfície. Muito bom conhecer Cristo e saber quem Ele é, mas eu quero conhecer Ele profundamente. Eu quero estar dentro dEle, eu quero ser inserido em uma nova realidade. Nova criatura é isso, é alguém que está inserido em uma nova realidade. Tudo está se fazendo novo, dia após dia. Nós cantamos um novo cântico porque você está fazendo tudo novo de novo, Senhor.
Escreve aqui sua história através de mim. Minha história é sua, escreve aqui sua história através de mim. Minha história é sua. Se você pode, fique de pé, vamos cantar isso um pouco ao Senhor. Fique em pé no seu lugar. Sua história através de mim. Não nos deixe ficar de fora do que você está escrevendo nunca, Senhor, jamais. Sua escreve. Vamos adorar a Ele. Sua história através de mim. Minha história é sua, escreve aqui sua história através de mim. Minha história é sua, escreve aqui sua história através de mim. Minha história é sua. A minha história é sua. A minha história é sua, Deus. Todos os meus dias são seus. A minha história é sua. Eu não tenho mais como olhar para trás, eu não tenho como mais escolher se vou viver contigo ou não. Minha história é sua. Eu abri mão do meu poder de escolha e agora eu e você somos um. Escreve. E a partir desse lugar eu quero fazer de Cristo o que Cristo é digno. História através de mim. Minha história é sua, escreve aqui sua história através de mim. A minha história é sua. Deus, eu oro por cada um de nós aqui, assim como no início do cristianismo, em que as pessoas pegavam e desenhavam labirintos em cima dos templos, porque isso simbolizava que eles queriam entrar em uma jornada de se perder em você, na sua vida de igreja, na sua vida de comunidade. Eu oro por cada um aqui, Deus, que nós possamos entrar em uma jornada em que você é como um labirinto, onde nós nos perdemos em você, Deus, aonde nós construímos tão profundo na rocha que não se sabe mais o que é estrutura, o que é fundamento, o que é base e o que é uma pedra viva simplesmente, Deus. Queremos nos perder em você, Senhor. Queremos ser um com você, aonde não há mais separação, Pai. Assim poderemos pensar naquilo que vamos construir sobre esse fundamento. Assim poderemos pensar nos próximos passos, quando já formos um com você, Pai. Não construímos sobre a areia, nós construímos sobre a rocha. Não construímos sobre a areia, nós construímos sobre a rocha. Não construímos sobre a areia, nós construímos sobre a rocha. Não construímos na areia, nós construímos em ti, no firme fundamento.
Deus, nós oramos que você faça todas as coisas segundo a tua perspectiva. Deus, eu oro pelos próximos momentos aqui nesse retiro. Eu não quero fazer um apelo, mas eu quero que, se você fique com seus olhos fechados, se você entende que você precisa fundamentar a sua vida e fazer de Cristo algo melhor do que você tem feito, levante só uma das suas mãos assim, fale: eu preciso fundamentar melhor Cristo na minha vida. Amém. Você não precisa olhar ao seu redor. Eu quero especialmente orar por essas pessoas. Fique com sua mão levantada assim. Eu sei que nós estamos avançados no tempo, mas eu queria abençoar essas pessoas com perspectiva dos céus agora. Em nome de Jesus, eu oro por cada um aqui nesse lugar que de alguma forma percebe que o seu fundamento precisa ser alinhado e precisa fazer de Cristo o que Cristo realmente é, uma pedra angular. Deus, em nome de Jesus, eu oro por perspectiva do céu sobre essas pessoas. Em nome de Jesus, você pode tocar elas agora mesmo, Senhor. Você pode fazer coisas maravilhosas a partir da perspectiva que você vê. Eu oro por uma mudança de mente, de cosmovisão, de como enxerga o mundo ao seu redor, que comece a ser não a partir de si mesmo, mas a partir de Cristo. E aí sim, como eu estou posicionado nesse lugar. Em nome de Jesus, Pai. Coloca tudo no lugar sobre essas vidas, Deus. Em nome de Jesus eu peço por todos aqui, que esses dias sejam dias de reforma mesmo, mas uma reforma fundamental em primeiro lugar, aonde você é posicionado no lugar certo, Deus. Eu oro para que essas palavras, que não são minhas, mas são as tuas palavras, ecoem dentro da alma, do espírito de cada um de nós aqui, e nos incomodando, e que nós possamos tropeçar até quantas vezes for necessário, até que nós pegamos você e colocamos você no seu devido lugar dentro de nós mesmos, Pai. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, eu oro por isso agora mesmo, Pai. Essa perspectiva esteja dentro de nós, que quando você tiver todas as coisas como você planejou na eternidade, Pai, porque você vai ter todas as coisas como você planejou, queira eu ou não, queiramos nós ou não, você vai ter todas as coisas como você planejou, Deus. Nós acreditamos e declaramos isso, sabemos que você vai ter tudo de acordo com a sua vontade. E assim como de Austin Sparks fala que nesse momento cada átomo irá manifestar a glória de Cristo quando você tiver posicionadas todas as coisas no seu devido lugar. Então nós não vamos ser capazes de olhar para alguém ou alguma pessoa e não ver Cristo glorificado nessa pessoa. Essa é a perspectiva dos céus. Então queira você ou não, um dia todo átomo, cada molécula vai manifestar a glória do Senhor. E se você quiser ou não, você vai olhar para ela e vai ver Cristo glorificado. Você vai ver a glória de Deus saindo. E agora a pergunta é: você quer ser parte disso? Você quer ser essa pessoa que vai manifestar a glória de Deus ao mundo? Porque isso vai acontecer. Isso não é uma opção. Isso vai acontecer. Cada átomo nessa terra vai manifestar a glória de Cristo. Vai mostrar Cristo e Ele glorificado. Eu não posso não ser parte disso. Eu não sei você, mas isso mexe comigo. Eu não posso não ser parte da glorificação, da manifestação de Cristo em todas as coisas. Sabe, se eu fosse você, eu clamaria ao Senhor e falaria: Deus, alinha a minha vida com a tua, em nome de Jesus, porque eu preciso ser parte da manifestação da glória do Senhor nos últimos dias. Quando tudo vai brilhar a tua glória, eu vou ser aquele que também vai brilhar a tua glória.
Eu sei que talvez você pode estar um pouco cansado, você enfrentou uma grande viagem hoje, mas eu creio que esses dias serão dias de intensidade de Deus, mas também intensidade de uma entrega nossa. O Fafa aqui falou sobre nós construirmos sobre a rocha, escavarmos um pouco mais e deixarmos de tropeçar. Talvez uma das marcas dessa geração é que ela tropeça demais em Jesus. Mas nós queremos declarar diante dessa palavra que ouvimos, este fundamento que não é um tropeço, mas é realmente uma base. E eu quero, em mais alguns minutos, estarmos orando com você. Eu sinto de escavarmos um pouquinho mais. Temos alguns minutos ainda e eu quero te convidar. Se você assim deseja, talvez vencer um pouco do teu cansaço e talvez romper na sua vida, talvez com uma frieza, com uma apatia espiritual, eu quero te convidar a vir aqui na frente. Nós estaremos orando pela sua vida. Nós cremos que será um marco na sua vida, que esses dias será um marco e não simplesmente como um chavão, mas um tempo de uma construção sólida na tua vida. Você que deseja que Jesus seja este fundamento, você quer declarar: eu não quero mais tropeçar, eu não quero simplesmente estar tropeçando em Jesus e falar: Jesus está aqui de novo. Não, eu quero estar nele. Vem aqui na frente, nós queremos orar pela sua vida. Mais alguns minutos, se você assim deseja, nesses dias, fundamentar algo sólido de Cristo em sua vida, não a partir de algo emocional, mas uma resposta real e sincera. Venha. Faça dessa canção a sua oração. Eu morri para mim, para viver. Deixe suas lágrimas rolarem, declarando esta canção como verdade na sua vida.